Alô, Jandira! Como é que você tá? Voltando da caminhada? Que beleza, tá caminhando todo dia, Jandira. Ei, quem te viu, quem te vê, hein, coisinha. Estou dia você tava com aqueles pensamentos de morrer e agora você tá tão melhor. Pois então, minha filha, é pra isso que eu tô te ligando. Modo chamar você pra encaixar no movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, minha filha. Amarelo, pra prestar atenção, que é isso que nós precisamos fazer. Procurar ajuda, procurar um profissional da saúde, tentar livrar essa tristeza que nem você fez. Eu fico tão satisfeita de ver você assim melhor, Jandira. E foi ajudando você que eu descobri que a gente pode ajudar muitas pessoas. O Setembro Amarelo é modo de prevenir coisinha. Do mesmo jeito que a gente previne uma cárie usando um fio dental, a gente pode prevenir o suicídio cuidando do fio mental da gente e das pessoas que estão perto de nós, uai. O fio mental da gente tem hora que embola, começa a vir umas ideias ruins, né? E para desembolar a gente precisa de ajuda. Tem que entender que suicídio é emergência. Tem que procurar um profissional de saúde, não é coisinha? Só que tem um rebu para falar desse assunto. O Setembro Amarelo é para quebrar esse rebu, Jandira. Para nós se ajudar e ajudar quem está precisando. E nós vai falar assim, ó. Quem previne, prevê. E quem prevê, não deixa acontecer. Vamos encaixar? Então tá, coisinha. Tchau. Boa noite a todos. Damos início, então, ao nosso 12º webinário da Associação Mineira de Psiquiatria e inaugurando o Setembro Amarelo da nossa entidade. A Associação Mineira de Psiquiatria, no seu 12º webinar, vai justamente tratar de um tema muito relevante associado ao Setembro Amarelo, que é a depressão e o seu tratamento. Temos colegas e amigos presentes aqui hoje, o Dr. Luiz Gustavo, psiquiatra aqui de Belo Horizonte, que vai falar um pouquinho sobre o tratamento das depressões, e 2 debatedores, o Dr. Pedro Collen, de Governador Valadares, que é o diretor da Associação Mineira de Psiquiatria para a região leste de Minas Gerais, e a doutora Gislene, de Montes Claros, psiquiatra também, e da Comissão de Emergência Médica da Associação Brasileira de Psiquiatria. Lembrando que amanhã se inicia a nossa 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria, que traz uma programação riquíssima. Nós temos quase 30 palestrantes internacionais participando conosco, mais de 700 inscritos até o momento, mas ainda dá tempo de fazer inscrição lá no www.psiquiatriamg.com.br. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao colega e amigo Luiz Gustavo, daqui de Belo Horizonte, que vai então nos falar um pouquinho sobre a depressão e o seu tratamento. Agradecendo ao patrocinador de hoje, que é o Laboratório Servier. Por favor, Luiz Gustavo. Obrigado, professor Humberto. Vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Então, agradeço muito o convite. É uma honra muito grande estar aqui podendo participar desse tema, ainda mais no início do nosso Setembro Amarelo aí. Colocar um tema importante a respeito da prevenção do suicídio, que uma dessas prevenções é a gente poder atuar da melhor forma numa das causas que é a depressão. O tema que eu trouxe aqui hoje seria a depressão e o seu tratamento na pandemia, né? O que essa pandemia tem modificado para o nosso paciente, o que isso tem repercutido na vida dessas pessoas. Esses são meus conflitos de interesse. Com muita honra que eu estou aqui com o colega de Montes Claros, com o colega debatedor de Governador Valadares. Eu sou de Teoflotone, mas toda a minha formação foi feita em Barbacena, tanto a Faculdade de Medicina como a Psiquiatria no CHPB, né, da FEMIG. Posteriormente, eu vim para Belo Horizonte, esse tempo todo que eu estou aqui hoje, né, desde 2006 aqui em Belo Horizonte. Esses são meus conflitos de interesse em relação à indústria farmacêutica. Trabalho super tranquilo para a indústria farmacêutica, até porque nós não temos um medicamento ideal, né? O melhor medicamento é aquele melhor empregado. Eu acho que o máximo de ferramenta que a gente puder contar como benefício do nosso paciente, melhor ainda será. Em se tratando de depressão, a depressão hoje é a doença mais incapacitante do mundo.
E nós estamos falando de dados da Organização Mundial de Saúde pré-pandemia. Então, os estudos estão vindo aí e isso está sendo cada vez assim assustador. Esses dados que estão vindo já da China, onde os estudos pós-pandemia já estão bem adiantados, Europa, e daqui a um tempo nós teremos aqui mais regional, mas mostra tanto que esse tema, esse transtorno depressivo já acomete tantas pessoas, ainda tantas sem tratamento, somente 50% das pessoas recebem um tratamento, e isso nós estamos falando de países desenvolvidos, né? Então, nosso aqui a gente sabe nossas dificuldades e também até as diferenças de tratamento em relação ao acesso. E é por isso que a gente tem que sempre tentar correr atrás aí desse prejuízo e poder fornecer o melhor possível para o nosso paciente. Esse é um estudo Holmes, né, que já traz dados da Inglaterra, que já observou que os efeitos psicológicos sociais diretos e indiretos da pandemia já estão difundidos e podem afetar a saúde mental agora e no futuro, até mesmo pensando em transtorno de estresse pós-traumático e outras situações. E que efeitos psicológicos sociais diretos e indiretos que a gente está vendo hoje? Então, nós que estamos na psiquiatria, e eu não parei consultório esse período nenhum, apesar de participo de um ambulatório da Faculdade de Ciências Médicas, onde eu sou professor. Lá realmente está fechado, mas vamos iniciar nessa sexta-feira, reiniciar. Mas trabalho também no serviço próprio da Unimed e em consultório. E mesmo aqueles pacientes que estavam estáveis vieram de alguma forma com alguma alteração. Eles demandaram algum ajuste, precisaram de algum suporte, porque essa questão da pandemia tem intensificado depressão, ansiedade, estresse, alterações do sono, alterações na alimentação, tem trazido um certo desânimo, apatia, falta de energia, uma preocupação intensa, né? Além disso, é interessante essa questão, por exemplo, da exacerbação dos problemas de saúde. Na Unimed, o prontuário ele é único, né? Então a gente vê claramente aquele paciente que só estava vindo acompanhando com a gente, estava bem e tal, e a gente vê outros atendimentos. Então começa a ir em ortopedia por causa de dores pelo corpo, começa a demandar cardiologista por causa de precordialgia, gastro por conta de epigastralgia. Então vê que a demanda por outros atendimentos tem acontecido. Infelizmente, o contrário também, naquele primeiro momento de pandemia, trouxe um medo tão intenso que, por exemplo, eu perdi 3 pacientes, 2 por conta de infarto e 1 por conta de uma apendicite supurada, quer dizer, uma coisa que a gente, no interior, na roça, a gente já fica tão chateado que é por falta de assistência, a gente não imagina perder um paciente em Belo Horizonte com apendicite supurada. Então, o medo, a ansiedade, o isolamento, esse confinamento, né, o tanto que isso tem repercutido, e nós temos que levar isso em consideração para a nossa vida, para a gente estar bem e poder ajudar essas pessoas e atentar para as queixas que mudaram desses pacientes. Não é apenas um Ctrl+C, Ctrl+V de consultas anteriores. O Covid e essa questão toda da pandemia, num primeiro momento, né, a gente pegando aqui a respeito de Belo Horizonte, em que o confinamento começou em março, abril, nós tivemos perceptível muitos sintomas ansiosos, medos, ansiedade antecipatória, quer dizer, vai faltar alguma coisa em supermercado, a farmácia vai funcionar adequadamente, eu vou ter algum suporte de atendimento, vou dar conta, posso adoecer? Então, no início, estava essa questão muito da ansiedade, de uma preocupação excessiva, mas isso vai caminhando, de certa forma, a gente consegue adaptar. Não naquele padrão inicial que a gente tinha pré-pandemia, num padrão de estresse crônico assim, mais elevado, mas a gente, de certa forma, vem adaptando. O grande problema que nós estamos vivendo agora, com esse tempo de 5 meses, já entrando no 6º mês aí de confinamento, de limitações, de restrições, é essa angústia dessa história sem fim. Então, está agora tendendo a esse ciclo de anedonia, as pessoas desesperançosas, as pessoas com falta de prazer nas atividades, aquilo que estava fazendo junto com a família já não está conseguindo mais, até mesmo aquilo que ainda tem condição de fazer, uma simples caminhada próximo à casa, quem mora em residência, tomar um sol, fazer alguma atividade dentro de casa, isso já está perdendo o prazer, a pessoa já não tem mais ânimo, energia, prazer para fazer essas coisas. Além disso, isso tem intensificado cada vez mais
quando se vê esse barco à deriva que, de certa forma, estamos, quando a gente depende aí de uma questão política, de esferas municipais, estadual e federal, essa questão de se sentir só e não sentir cuidado. Então, os pacientes estão angustiados, os pacientes estão com receio, os pacientes agora tendem a essa angústia, a esse desânimo, essa apatia, essa falta de energia. O confinamento trouxe essa mudança do comportamento do sono, né? Muitas vezes, até, por exemplo, o contexto do home office, né? O contexto do homeschooling, para quem tem filhos em casa, o tanto que isso modifica a rotina, principalmente porque a gente perde os nossos relógios biológicos, né? Aquela questão, aquele padrão de horário para almoçar, aquele padrão de horário do lanche da tarde, da janta. Nós não temos outras atividades de referência, então a gente está na tela o dia inteiro, trabalhando. Depois tem outra tela que tem para diversão, que é televisão, ou computador, ou celular, e séries, televisão, não sei o que e tal. Então isso tem invadido mais a noite. Além disso, nós não estamos fazendo tantas atividades para ter um gasto energético e cansar. Tanto é que as pessoas brincam, né, postam memes que as roupas estão com saudade, que quando vestem as roupas até recebem um abraço dessas roupas de tão apertadinho que está, por conta também de uma alteração alimentar. As pessoas estão cesseadas dos prazeres e a gente acaba intensificando aquele prazer que ainda está ali acessível, como, por exemplo, a alimentação, como, por exemplo, o uso de álcool e o problema que isso tem virado, inclusive, as pessoas que usam o álcool como indutor do sono. Então, são inúmeras questões que vêm acontecendo que têm modificado muito o dia a dia dos nossos pacientes e a gente tem que estar atento a essas questões. Os estudos hoje mais recentes mostram até uma questão que o sono prejudicado, tá? Aí tem um estudo da China, inclusive, que essa necessidade é maior de UTI naqueles pacientes que têm um sono prejudicado. Esse fim de semana teve o modo online, Congresso Mundial do Sono, que é o SLEEP, em que é impressionante o tanto que repercute, né, uma falta de qualidade de sono, um sono prejudicado, um sono não reparador, em parte oncológica, cardiológica, podendo ser causa de diabetes tipo 2, inúmeras situações, e no nosso caso da psiquiatria, é um sintoma residual que traz a recorrência, traz a recaída de quadros depressivos, né? Além de que essa questão, por exemplo, do sono prejudica, né, a questão da resposta imune, aumenta a vasoconstrição, né, o estresse crônico, a vasoconstrição aumentando os níveis de pressão arterial, podendo acarretar, aí, como eu já tinha falado, até diabetes tipo 2. Então, é um outro sinal também que a gente tem que estar muito atento para que isso não seja um fator de recorrência para a patologia em questão. A depressão é um transtorno multidimensional, isso a gente está cansado de ver, mas não devemos deixar de repetir, porque é interessante a gente fazer aquele questionamento habitual, colher a história tudo direitinho, mas não ficar preso na questão do humor e da ansiedade, o rebaixamento de humor. O paciente fica tão preocupado com a questão do choro, né? Eu estou chorando qualquer choro, nem sintoma é. Mas é uma queixa que está atrelada e está somada a outras situações. Mas lembrar também dessa parte cognitiva, né, da culpa, do pessimismo, desse desânimo, dessa apatia, essa falta da energia aí, essa falta da volição, além de outras alterações. Então, é uma questão multidimensional. É importante a gente ter todas essas informações para atuar da melhor forma possível e conseguir essa recuperação desejada para esse paciente. É interessante também que essa ausência de sintomas depressivos não significa necessariamente a presença de bem-estar. Na década de 70, o propósito de um tratamento para um quadro depressivo era a resposta, que era melhorar em torno de 50% das queixas depressivas trazidas por aquele paciente. A evolução da farmacologia, juntamente com a psicologia e outros suportes, levaram na década de 80 a gente já colheu o tema remissão. Eu já tenho o propósito da remissão, que seria um avanço em relação à resposta, ainda baseado em escala de Hamilton, de Matthews a Montgomery, já seria uma redução nessas escalas, mas ainda podendo deixar sintomas que seriam seriamente fatores recorrentes.
E na década de 90, hoje nós buscamos o quê? A recuperação funcional. O que seria isso? Eu quero realmente melhorar aqueles sintomas depressivos, melhorar os sintomas ansiosos se presentes, mas eu tenho que trazer meu paciente para aquele quadro pré-mórbido, quer dizer, aquela qualidade que ele tinha de vida antes dele adoecer. Hoje, isso que tem que ser nosso foco, para a gente poder realmente retorná-lo para uma qualidade de vida, seja laboral, seja familiar, em todo aspecto. E aí tem esse trabalho interessante de Demeter Mayer, que é baseado, um trabalho belga, que é baseado no estudo do Zimmermann, que é interessante qual que é a visão dos médicos, da preocupação dos médicos e a preocupação dos pacientes quando chega para um tratamento. Então, enquanto os médicos estão ali nos sintomas negativos, tristeza, desespero, ansiedade, depressão, pouco interesse, se o sintoma. Então, essa primeira coluna aí são as primeiras preocupações dos médicos. É diferente das preocupações do paciente. Então, quando a sua vida é significativa, quanto você aproveita a vida, quanto você está satisfeito consigo mesmo. Então, é importante a gente colocar na posição do outro, entender, escutá-lo, para a gente poder trazer o maior benefício para esse paciente e ter essa noção. Muitas vezes a gente vai simplesmente para os critérios diagnósticos e esquece de abordar um pouco mais toda a situação. E quando a gente está falando, né, dessas diferenças, a gente também tem que... A teoria mais utilizada hoje no quadro depressivo são a teoria das monoaminas. É claro que isso é um modelo acadêmico, até simplista, perto do que a gente está olhando no indivíduo, mas isso serve um pouco para nos orientar. Com a evolução dos antidepressivos, né, principalmente depois dos triciclos, vendo um tratamento mais seletivo com os inibidores de recaptação de serotonina, a gente começou a estudar cada vez mais a função de cada um. Hoje nós temos estudos com agonistas receptores melatoninérgicos, glutamato, inúmeras outras situações que também participam, mas esses três aí, ó, serotonina, noradrenalina e dopamina, hoje é o que rege principalmente o nosso dia a dia. E é interessante a gente ter essa importância, essa função de cada receptor, para eu ver esse paciente que está na minha frente, colocá-lo como um indivíduo, um ser único, e eu poder beneficiá-lo da melhor forma possível. Lembrando que é interessante a serotonina, então aí você vai ver o rebaixamento de humor, a irritabilidade, a intolerância, a explosão. Ao mesmo tempo, quando eu vou, quer dizer, aumento dos afetos negativos, quando eu vou tendendo para nora e dopa, eu vou pensando mais naquelas questões do desânimo, apatia, falta de energia, a diminuição da autoconfiança. Então, é interessante eu, de certa forma, bem simplista, raciocinar nesse desenho, nessa figura que o professor Stahl traduz muito bem para a gente o entendimento da psicofarmacologia, para eu fazer uma escolha melhor, como que meu paciente está apresentando de forma grosseira em relação a isso, para eu não causar danos a esse paciente. Essa molécula superior é a dopamina, e se eu dou um paciente, por exemplo, que já está mais irritado, intolerante, explosivo, eu posso piorar esse paciente. Em contrapartida, se muitas vezes eu coloco a serotonina, que a gente usa de uma forma bem abrangente, e o não especialista usa até mais do que a gente, para uma pessoa que já está falta de energia, apática, eu posso tender a acarretar nela uma indiferença afetiva. Ela pode até não ter mais queixa, mas eu não estou trazendo ela para a vida. Ela vai ficar anestesiada. Então, é importante eu inverter um pouco isso, usar dopamina, noradrenalina, aquela pessoa que está mais quieta, desanimada, apática, ao mesmo tempo, aquele que está mais irritado, intolerante, ou voltar um pouco para a serotonina. Então, isso parece coisa simples, mas que a gente ainda vê na nossa prática hoje alguns desencontros disso. E é importante isso também, a gente ter em mente do nosso paciente que está evoluindo dentro dessa pandemia. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que já tinha muito tempo que não estava comigo, mas retornou hoje, que passou por um bom tempo usando esse citalopram, bem, sem queixos e tudo, e ela coloca aqui depois da pandemia. E aí, esse citalopram na história não estava errado de forma alguma, foi muito bem empregado, mas desde a pandemia, por ela ter um marido que está em casa, mas ela mesmo falou que é um vivo morto, que não está ali, meio grosseiro e tal, ela se sente só, e esse confinamento afastou das amigas que ela participava, então que ela estava quieta, mas que ela nem chorava,
que faleceu um familiar, mas que ela não tinha nem lágrima, que ela estava anestesiada, que ela estava sem vontade e tal. Então, se eu não voltasse um pouco para a nora e dopa, reduzisse um pouquinho para a serotonina, eu não trago essa paciente para a vida. Ela quer sentir mais viva, ela quer sentir mais pertencente do ambiente e não apenas anestesiada. E é importante a gente, então, ter essa visão para poder atuar da melhor forma possível. Esse estudo de Cipriani mostrou que nós temos inúmeras ferramentas de alta eficácia, tolerabilidade, quer dizer, que a gente pode usar da melhor forma possível. Não existe um medicamento problemático, existe aquele que a gente consegue melhor empregar. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não uso mirtazapina porque dá ganho de peso e tal. Uai, se for uma pessoa jovem, que está ansiedade intensa, não está dormindo de forma adequada, não alimenta, que está precisando ganhar um peso, a mirtazapina entra show de bola. Então, dá para ser empregado. É claro que se já for uma pessoa obesa, já for, por exemplo, uma pessoa que tem um sono adequado, eu posso deixar, então, um sintoma residual de manhã de sono, eu posso aumentar o apetite, eu não vou usar uma molécula dessa. Então, a melhor molécula é aquela que melhor você empregue. Mas é importante a gente ter toda essa ferramenta para a gente, então, ter essa melhor escolha. Qual que é a importância maior para a gente chegar a esse benefício? É o que a gente tem que ter em mente, recuperação sintomática e funcional desses pacientes. Então, eu quero tirar os sintomas, melhorar a energia, melhorar o humor, melhorar a ansiedade, normalizar esse sono, lembrar que esses pacientes estão com os ritmos de circadianos alterados por conta de home office, homeschooling, falta dessa sequência de hábito de ter que sair para trabalhar, até a gente perde até o dia da semana, né? Então, sono hoje e alimentação e a questão do álcool, né, tá um tema frequente nessas discussões. A falta de prazer, né, muitas, mas essa falta de prazer, ela está relacionada a não ter o que fazer também. Não, muitas vezes até aquilo que ainda está possível ser feito, a pessoa não está fazendo, né? Além disso, então, melhorar esse sintoma, mas trazê-lo para a vida. Então, retornar ao trabalho, melhorar o convívio familiar e social, voltar a ter prazer naquilo que está possível fazer, ter o autocuidado, né? Então, ter disposição para acordar, fazer uma higiene adequada, se alimentar e tudo. Então, eu acho que assim, esse pontapé que eu quis trazer hoje, nesse início de Setembro Amarelo, de suicídio, não estou falando do nosso CTI, por exemplo, a esquetamina, a eletroconvulsoterapia, a estimulação magnética transcraniana, mas trazer para temas simples, antes do paciente ter que utilizar desses métodos, a gente poder, muitas vezes, no nosso consultório, naquele dia a dia, em coisas que, se a gente puder escutar um pouquinho mais o nosso paciente, ele dá o diagnóstico e fala o que está precisando. Então, eu acho que, muitas vezes, nesse acesso mais fácil, mais simples no dia a dia, a gente evita muito o nosso paciente chegar a situações graves, a ponto, por exemplo, de suicídio, que nessa pandemia é um tema que a gente tem que pensar muito, trabalhar muito, conversar muito a respeito disso, ficar atento ainda mais para os nossos pacientes, porque o risco realmente está mais elevado e a gente tem que ter isso em mente. Era isso que eu gostaria de falar. Eu agradeço o convite. Como membro, né, da Comissão de Publicação e Divulgação da MP que participo, reforço aí o convite para o evento que vai começar, o nosso congresso começa amanhã, são 3 dias dessa semana, 3 da outra semana. Para quem está mais no telefone, está aí o aplicativo, nas 2 App Stores, Google, Apple. Como o professor Humberto já falou, mais de 30 internacionais. Eu acho que o online a gente perde um pouco, né, dessa questão do network, da troca, de encontrar colegas do interior, de outras cidades, mas a gente traz também facilidade de poder ter convidados participando de vários países, como já participava, mas ainda ficar mais integrado e mais rico como está esse evento desse ano. Agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tomara que eu possa ter ajudado um pouquinho aí nessa caminhada. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Luiz Gustavo, excelente, né? Frequentemente nós nos pegamos preocupados com aquele paciente, né, com risco iminente de suicídio, o que é que eu vou fazer, mas muitas vezes esquecemos que antes dele chegar lá tem várias coisas que nós podemos fazer, né? Então foi excelente.
Eu vou passar a palavra para os nossos debatedores. Damas primeiro, Gislene. Vamos lá? Então, damas primeiras. Bom, gentileza, cavalheirismo. Tá raro hoje em dia. Primeiro, parabéns, doutor Luiz, como sempre. Sua fala é muito esclarecedora e também coloca de forma acessível aquilo que às vezes poderia ser colocado de uma forma não tão acessível e ficar aquele conhecimento. Você coloca de uma forma que as coisas ficam claras, né? E isso ajuda muito nesse momento onde informação é importante, mas ações também são importantes, né? Então, ações como essas, como esse webinar, né? O tema desse ano, nosso Setembro Amarelo, é preciso agir, né? E essa é uma ação muito importante. Porque, como você bem falou, uma das principais causas de suicídio é a depressão. O que eu gostaria de ressaltar são algumas coisas que eu achei interessantes da sua fala. Sobre a questão no Covid, de aumento de depressão, ansiedade e estresse, que não é uma coisa só no seu consultório. E no meu dia a dia também aumento de surtos psicóticos, por uma certa desassistência. Nós tivemos o Galba Veloso aí, né, sendo fechado, a gente está tendo serviços de ambulatório parados, a própria estratégia de saúde da família, às vezes, nem sempre recebendo os pacientes que precisam, manter suas medicações e tudo, né? Alguns falam, não, é só Covid. Mas a saúde mental faz parte, né, da questão do Covid, nós estamos na onda aí, a gente faz parte da onda. Então, o aumento do estresse, e aí vem o estresse da questão, que foi muito interessante, que a gente falou de perder-se o ciclo biológico, o ciclo sono-vigília, o ritmo biológico, que está sendo uma constante. As pessoas estão dormindo mais tarde, principalmente com o uso de telas, né? Adolescente, eu trato muito com pacientes com autismo e TDAH, tem ficado acordado até mais tarde. Os pais parecem assim que como eles não têm muitas outras coisas a fazer, eles acham assim que devem permitir esse uso. Muitas mães estão exauridas, né? Porque os próprios professores tiveram dificuldades de se adaptarem à teleaula, né? Vamos dizer assim. E os alunos têm dificuldade de prestar atenção. Eu acompanho vários modelos, várias formas que estão acontecendo. Até agora eu não achei um que me falasse assim, estou achando ótimo, estou aprendendo muito mais, é muito mais fácil. Né? Só o contrário, realmente uma dificuldade para atenção. E o interessante é a gente falar de crise, né? Nesse momento inicial que você ressaltou, e a ansiedade, naquele conceito de crise, que é uma ruptura, né, do momento de insegurança, da gente não saber o futuro, e aí por isso a importância do que você falou, de ter uma rotina. Na crise, a gente tem a tendência inicial a paralisia, negação ou excesso de zelo. Muitos entraram em negação, né? Saía da rua de qualquer jeito, etc e tal, e muita gente ficava revoltada. E às vezes eu falava, calma, a pessoa está em negação, alguma hora a ficha vai cair. Nós tivemos aqui em Montes Claros, muito perto, na região de Janaúba, o incêndio que teve na creche de Janaúba, que foi um fato muito traumatizante para muitas pessoas. Eu atendi vários pacientes, né, que presenciaram a situação ou perderam entes queridos. E é interessante que quando a coisa está longe, então vamos dizer, teve lá a pandemia estava lá em Wuhan, né? É uma coisa. Outra coisa é quando ela está aqui perto. Então, às vezes as pessoas precisam que aconteça com o vizinho, com o familiar, para ele ter aquela noção de sair da negação e aceitar. E aí vem na ansiedade o excesso de zelo, né? Que teve aquela compra de papel higiênico, que eu até hoje não entendi a lógica exata de ser papel higiênico, mas teve, né? Eu mesma comprei uma lona enorme, transparente, porque eu pensei, se eu for atender um paciente, eu tenho que cobrir minhas coisas. Tá? Até hoje não usei a lona, mas tudo bem, já se livra das coisas, né? Então, vem esse momento. E, frente à insegurança, o ser humano precisa de previsibilidade. E a previsibilidade a gente consegue fazer nessa rotina, né? Então, até a hora de dormir, esqueci o nome do professor, ele vai me perdoar, né? Que fala muito sobre o sono, e fala da importância, as pessoas admiram quando eu falo, tem que dormir 9h30 da noite. No máximo, 10 horas de estar dormindo e acordar às 6 da manhã com o galinho cantando. Aqui no interior a gente tem galo cantando ainda, né? Em alguns lugares. Mas o sol saiu, acorda, levanta para a vida, e esse é o padrão de sono saudável, né?
tanto, como você falou, obesidade, hipertensão, etc. Mas não só isso, essa falta de suporte atrapalha uma coisa que a gente precisa, a questão da resiliência, do se adaptar às mudanças. E a resiliência, ela tem, em parte, uma questão intrínseca da pessoa também, mas ela também necessita de quanto estresse essa pessoa passou pela vida. E uma coisa muito importante, que é o suporte social, que em Mariana perdeu-se isso, um ganho maior até, isso é uma fala do Dr. Frederico Garcia, uma perda maior porque pegou o pessoal que era na vila e pulverizou por Mariana. Então, perdeu-se esse suporte social, que muitas vezes pode ser um suporte familiar. Né? Eu tenho pacientes que às vezes o quintal tudo é próximo, mas a avó da família, né, a grande mãe, estava deprimida porque ela só podia ver, tinha um buraquinho no muro lá que ela ia vendo as pessoas. E ela ficou um pouquinho mais feliz quando todos tomaram os cuidados que tinham que tomar para poder estar vendo. Mas assim, o suporte social é uma coisa importante. A humanização da assistência, a empatia, pessoas chegando pronto-socorro com sintomas característicos de Covid, sendo mandados para casa falando que é ansiedade. Aí chega na psiquiatra e era Covid, né? E você tem que notificar e tratar Covid no consultório de psiquiatria. Que aqui eu acredito que a maioria de nós não paramos, né? Nós continuamos. Eu fui um caso suspeito de Covid, então eu sei dizer o quanto que é, e provavelmente os testes deram negativos, mas assim, epidemiologicamente seria positivo. Eu sei dizer pessoalmente, e de alguns pacientes, o tamanho que é o estresse físico dessa patologia. E existe o outro estresse, você fica 14 dias, no caso eu fiquei 17, por causa do desencontro de coisas, sem praticamente ver as pessoas. Você só recebe a comida, né, entrega alguma coisa, e você fica fechado. Você fica fechado, e às vezes a janela só dá para nada, né? Então, vem esse estresse físico, vem o estresse de perder um familiar, perder uma pessoa conhecida. Todos esses fatores, por exemplo, alteram a flora intestinal, a microbiota intestinal desequilibrada, que precisa ser reequilibrada, que é um dos pontos que a gente pode atuar, que aí não é nem um antidepressivo em si, mas é na microbiota intestinal, que está sendo muito bem estudada. A questão do sono, ela tem várias formas de serem tratadas, e como você falou, cada paciente, cada medicamento. Né? Gostei do exemplo da mirtazapina, eu amo a psicofarmacologia, né? Então, assim, a mirtazapina é uma medicação maravilhosa. Realmente, às vezes, o que pesa é o ganho de peso. Até hora que o paciente está louco para ganhar peso. Essas dias, uma fala assim, não, mas o sonho dela é ganhar peso. Eu falei, depois não diga que eu não avisei. Né? Eu estou dando as opções. Mas a gente tem, por exemplo, a trazodona, que é interessante para quem tem o bruxismo, que está sendo muito comum com a atenção, o bruxismo, que pode causar tonturas que estão muito comuns, apesar de serem relatados casos de tontura e enxaqueca pós-Covid, mas também que podem ser analisadas essas questões do estresse e do distúrbio da TM, causando a sensação de plenitude auditiva e muitas vezes de tontura e desequilíbrio. E a trazodona tem esse efeito melhor na questão do sono e em relação a isso. Temos também a agomelatina, que vai regular o ciclo sono-vigílio daquela pessoa que está lá dormindo meia-noite, 2 da manhã, acordando 11, aí vamos puxá-la para aquele horário legal. E tem um que a mais, que a mirtazapina também vai ter, de atuar em noridopa, né, indiretamente através da serotonina. Então vai atuar naquilo que a gente está colocando de agora, que é que nós estamos tendo mais desânimo, apatia e anedonia. Né? Nós passamos da fase do excesso de ansiedade, apesar que tem alguns pacientes que, assim, que ainda estão, ou que a ficha caiu depois, né? Entrou em negação, a ficha caiu depois, mas vai em cima desses sintomas da depressão e essa coisa da funcionalidade, de perder o emprego, a segurança. Então, nós precisamos, eu não sei quanto tempo que eu estou, nós precisamos, assim, trabalhar essa segurança do paciente, até no receber, deles saberem que eles podem ser atendidos. No ambulatório que eu estou atendendo na Unimontes, eu atendo os funcionários da Unimontes que estão na frente, né, como diria o doutor Antônio, no front, né, atendendo os pacientes com Covid, e ainda estou apagando fogo daqueles pacientes do ambulatório de psiquiatria geral que está sendo reestruturado para recebê-los de acordo com a questão do Covid, e eu lembro de um paciente assim que o máximo ela não me reconheceu, e quando ela era residente,
Ela me conhecia. Aí eu, rapidinho, falei assim, ó, prender a respiração. Mostrei ela, nossa, a doutora Gislene chorou, meu filho, foi um leguedê. E antes ela estava assim, nervosa, porque ela não estava se sentindo recebida. Ela tinha ido ao CAPS, eu não sei o que aconteceu, que esse CAPS não estava aberto. Ninguém fazia receita para ela. A hora que ela viu que era médica, que já atendeu por muito tempo, ela sentiu uma calma, uma alegria, a bicha chorou. Tadinho, assim, né? E o quanto que isso é importante receber, o quanto que os pacientes têm falado. Às vezes eu renovo uma receita, eu pergunto rapidamente como a pessoa está e tudo, e falo, ô, doutora, muito obrigada. Um agradecimento danado, sabe? Fica até sem graça. Muito obrigada, porque a pessoa precisa ser recebida. Ser recebida. Até os pacientes com Covid, eles precisam ser bem recebidos, né? Existe até preconceito contra os profissionais de saúde, preconceito contra os pacientes que tiveram Covid, porque as pessoas têm a questão da falta do conhecimento, apesar de que está aí muito acessível, né? Vídeos são vários. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria dispôs vários, o Ministério da Saúde, mas não são todos que têm esse acesso, né? Tem muita gente que eu trabalho com muita gente da zona rural, que estava morrendo de medo de vir, que só veio assim, porque o paciente estava em surto, não tinha outro jeito, não tem acesso bom à internet para fazer um teleatendimento, e aí veio. Mas veio tudo morrendo de medo, né? E é preciso isso, previsibilidade. Então, estabelecer rotinas. Gente, eu até falo para você, procura vídeo de Tai Chi Chuan, qualquer coisa. Né? Os sintomas de toque estão sendo acentuados. Às vezes, os sintomas obsessivos compulsivos estão surgindo nos quadros depressivos. O paciente não tem toque, mas ele começa a desenvolver esses sintomas obsessivos compulsivos, não aqueles assim, esperados para uma pandemia. Todo mundo tem que passar alquim na mão, tal, etc. Mas as pessoas estão assim, num extremo, tanto pela falta de conhecimento, quanto pela exacerbação, porque a amígdala está lá sendo envolvida, o núcleo accumbens, está tudo sendo bagunçado, vamos dizer, está tendo esse estresse, né? Esse estresse, um estresse agudo, um estresse com uma situação que você não sabe o que virá. Eu tento buscar muita causa. A gripe espanhola, mesmo sem vacina e sem antibiótico, passou. Né? Sem uma medicação, ela passou. Não preciso falar que dizimou uma boa parte da humanidade, mas passou. Né? Se agora a gente tem um tratamento melhor, né? Quem adoeceu lá em março por Covid, de quem adoeceu agora em agosto, setembro com Covid, agora tem muito mais chances, muito mais medidas eficientes para o tratamento, e a população precisa ser esclarecida disso. E ser esclarecida que a psiquiatria está aí pronta para ajudá-los. E que está mais do que comum as crises, as pioras, e que isso não deve ser deixado para trás. Né, que a gente deve trazê-los e estarmos apostos para o seu atendimento. Isso é agir. Não sei como é que está meu tempo, doutor Humberto. Eu ultrapassei, cheguei. Então, beleza. Muito obrigado, Gislene. Excelentes contribuições, né? Bastante pertinentes e sensíveis. A doutora Gislene, excelente psiquiatra do Norte de Minas, também faz a melhor pizza do Norte de Minas. Exato. Pizza é comigo. Mamãe é carne de sol serenada. Por favor, Pedro. Olá, parabéns, Luiz, parabéns pela excelente palestra, realmente muito didática para que a gente possa colocar sentido dentro desse conhecimento que nós já temos do processo depressivo, da diagnose, da fisiopatologia, das intervenções terapêuticas, mas contextualizá-lo agora sobre esse caos, né, psicossocial que a gente vive, essa emergência sanitária, você o fez com grande brilhantismo. Gislene, parabéns por sua intervenção, sua coloquialidade para abordar de forma tão abrangente, né, esses aspectos todos do acolhimento, da humanização, dos aspectos terapêuticos, farmacológicos, não medicamentosos, enfim. É bom a gente ver essa prática da psiquiatria humanizada e esse discurso faz muito bem aos pacientes e faz muito bem à nossa prática em geral, né? Eu penso que, dentro disso que o Luiz abordou, essa transição de um transtorno em um primeiro tempo profundamente ansioso e angustiado em direção
a um processo mais inibidor, mais inibido e mais anedônico, é alguma coisa que a gente vem identificando, de fato, na clínica. Num primeiro tempo, uma recorrência maior de sintomas investidos de toque, misturados com processo depressivo. Era um medo muito grande do contágio, eram pacientes que tinham, sob sua responsabilidade, idosos ou pessoas com comorbidades e que se viam ainda com pouca informação para poder lidar com essa prática, essa cotidianeidade de enfrentamento da pandemia. Progressivamente, eu acho que isso, né, se confirmou que a questão do isolamento social, desse isolamento físico, como o Humberto salientou na entrevista dele à imprensa agora recente, né, esses gestos de barreira que foram entrando na prática de cada um, o uso da luva, do álcool gel, isso foi dando certa segurança, né? As pessoas indo ao supermercado, à farmácia e vendo que seus entes queridos, seus idosos não estavam adoecendo, isso levou, consequentemente, a uma melhor integração desse processo da ameaça vital e migrou efetivamente depois para uma perda global, a perda da possibilidade hedônica da vida mesmo, né? A gente não encontra mais os amigos como encontrava, as pessoas mais inconsequentes, os jovens e seus hormônios, suas necessidades reprodutivas aí os colocam nessas situações completamente alucinantes que a gente fica vendo, praias, festas, enfim, bares lotados. Isso são práticas que a gente que tem um pouco mais de bom senso e que tem se resguardado, a gente se vê privado e vivendo uma perda muito grande das possibilidades que nos recarregavam as baterias, né? Então, a gente está vendo os pacientes agora realmente num processo de cansaço, de esgotamento, de perda, né? Além das perdas da atividade do cotidiano, da rotina, da vida social, do lazer, da cultura, né? A gente tem anexo a isso outros padrões de contabilidade aí mais medonhos, que são as contabilidades das perdas de vidas, né? As pessoas que se viram enlutadas dentro de processos de luto profundamente alterados, deturpados, onde ritos não puderam ser cumpridos, despedidas não puderam ser feitas. Então, tem vivências de parcialidade desses lutos que, a meu ver, ainda trarão complicadores evolutivos aí dentro do caminhar dessa história, dessa pandemia. Então, a gente tem esse processo depressivo que vem aumentando, a prevalência vem aumentando, acarretando um risco maior de suicídio, as pessoas mais isoladas e um adoecimento meio em rede. A gente vê um efeito dominó, assim como o Gislene abordava agora há pouco, a questão das crianças privadas e fechadas em casa, sem a sociabilidade da vida escolar, a mãe tendo que fazer home office, homeschooling e esgotada dentro desse processo, o professor que não teve a devida preparação também está chegando no consultório surtado, porque ele mal manejava o WhatsApp, hoje ele tem que ter 4 plataformas para gerenciar e ele não lida com elas. Uma paciente professora de duas escolas vinha estabilizada, um tratamento de um processo aditivo, há 8 meses sem consumir álcool, voltou a consumir álcool agora de forma maciça, acorda de manhã, bebendo alguma coisa para poder enfrentar justamente a tecnologia e tudo que ela tem para gerir ali na atividade dela. E então os pais que se estressam mais, uma irritabilidade maior, tem ganhos também dentro dessa convivência, essa proximidade, ela não é de toda negativa, né? Os pais estão podendo acompanhar e ter visões de seus filhos completamente diferentes, isso também é enriquecedor, mas que há, de fato, um processo em rede, né, das pessoas que estão isoladas.
As pessoas que não podem, né, que estão vivendo em trabalho presencial, eu imagino que estão vivendo um estresse maior, de possibilidade de perda de trabalho, estão enfrentando transporte público lotado, risco maior de contaminação, enfim, essas pessoas elas são meio que deixadas sem escolha. E a gente vai ver a população mais pobre, a população mais exposta, a população mais vulnerável que a gente tem e que já vem sendo privada, né? Porque quando a gente fala da depressão, das depressões, né? Dos inúmeros perfis sociodemográficos, né? Que a gente vai ver dentro da patologia, pouquíssimos vão ter acesso a um especialista, a um psiquiatra capacitado que vai fazer e conduzir um tratamento, fazendo uma escolha medicamentosa adequada, né? Por exemplo, essa leitura fina que a Gislene faz, de falar do bruxismo, efetivamente, uma maior carga de estresse, um sono mais superficial, uma atividade onírica maior, leva o paciente a um travamento, é uma das parassonias que muitas vezes também é iatrogênica, que está muito ligada ao uso de inibidores seletivos de captação de serotonina e que tem uma boa resposta com o uso de Ancitec, com o uso de trazodona, com o uso de mirtazapina, alguns tricíclicos, enfim. Esse tipo de conhecimento ele é muito especializado, né? Isso a gente tem porque estudou medicina do sono. Qual o profissional que pode oferecer isso para o paciente de baixa renda? Né? Onde que o paciente de baixa renda vai tratar a depressão dele? Nós já vimos na nossa cidade com uma situação de funcionamento em horário, em meio expediente da rede pública de saúde, por falta de profissional, por falta de recurso, para respeito do teto de gasto. A gente estava vendo já o hospital dia, o ambulatório. O ambulatório do CAPS da nossa cidade, ele atende praticamente só casos de psicose. Os casos de depressão, eles são encaminhados para o posto de saúde. Então, se não é um paciente bipolar que já quebrou a casa ou que já pôs fogo no circo, esse paciente ele não vai ter acesso a um especialista para ele poder fazer o tratamento dele. Então, há um empobrecimento dessa questão da acessibilidade que é muito inquietante quando a gente vê a complexidade de demanda que o contexto da pandemia suscita. Então, é algo que a gente precisa de pensar e estar falando sempre para que nossa especialidade lute para preservar os espaços de cuidado e acessibilidade dos pacientes aos profissionais qualificados que vão poder justamente dar a eles o acolhimento e o tratamento adequado dentro de um processo de melhora, né, dos seus sintomas, de prevenção de desfechos trágicos, como o suicídio, que é um dos grandes complicadores aí, dos transtornos depressivos. Mais especificamente, falando sobre os antidepressivos, eu tive lendo coisas a respeito nesses últimos dias para poder participar desse debate. E é muito interessante como que sempre os antidepressivos vi em vários artigos, eles são evocados esporadicamente como indicações outras que especificamente dentro da depressão, né? Então, vi um artigo sobre clomipramina e prevenção de complicação neurológica na COVID. Os mecanismos não são muito claros, mas aparentemente a clomipramina ajudaria. O lítio e um interesse antiviral do lítio. O lítio teria uma ação antiviral. Isso depois que alguém fez uma pesquisa extensa e identificou que havia uma diminuição muito grande de recorrência de herpes labial em pacientes sob uso do lítio. Um outro estudo falando do interesse da fluoxetina como viricida. Ela tem uma ação in vitro que mata o vírus, o coronavírus, e em doses baixas, que seriam as doses que a gente encontra em dosagem sérica regular de paciente em uso de fluoxetina. Uma época eu trabalhei no hospital na região parisiense e nós tivemos um caso
de um caso muito grave de uma mãe infanticida que reproduziu o sacrifício de Abraão com um filho de 7 anos e na internação nós descobrimos que ela estava com um quadro de uma encefalite viral, que ela estava com um quadro de HIV evoluído e muito provavelmente a vivência dela que levou ao infanticídio foi um processo relacionado a essa patologia infecciosa. E ela, meio que uma autoexpiação, ela recusou qualquer tratamento antirretroviral e acabou falecendo em consequência da infecção HIV. Mas, durante um tempo, a gente usou uma molécula, ela não tem no Brasil, o Barnetil, não lembro o nome, que era o princípio ativo. Acho que depois ela saiu do mercado francês também. E, nessa época, essa paciente teve um aumento expressivo de CD4 e fomos pesquisar e olhando com o pessoal da Salpêtrière, que acompanhava a paciente, e isso acabou gerando um artigo do interesse do Barnetil no tratamento do HIV. Então, psicotrópicos, volta e meia, a gente vê um desvio assim. Isso se justificaria porque há uma periferização do CD4 nas luzes venosas e arteriais, e o Barnetil traz um retorno dessa periferização, enfim, e aumenta, consequentemente, o número. Então, tem coisas aí entre psicotrópicos e depressão, entre antidepressivos e depressão, e dentro de contextos de infecção, que são importantíssimos que a gente tenha conhecimento, que a gente discuta muito além, né, da nossa prática. Eu penso muito nisso quando a gente pensa em interação medicamentosa, que o paciente que está fazendo um tratamento de um quadro infeccioso e tomando psicotrópicos, isso é um terreno delicado, né? As interações, todos os aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos devem nos orientar por conta dos riscos, né? Quando a gente fala da Covid especificamente, uma coisa que a gente tem que pensar muito se a gente fala de cloroquina, se a gente fala de antivirais que têm potencialmente uma capacidade de induzir espaçamento de onda QTC, de torsade de pointe, problemas de ritmo, a gente tem que pensar que tem vários antidepressivos que também contribuem para isso. Quando a gente pensa que é uma patologia que tem um aspecto tromboembolítico dentro dessa cascata inflamatória, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar nos pacientes que estão fazendo uso de novos antipsicóticos, de olanzapina, de quetiapina, de outros medicamentos que, sobretudo nos idosos, a gente sabe que tem um potencial de trazer complicações tromboembólicas. A gente vai ver aí essas questões, essas interações. Parece que o psiquiatra é o único, né, que estuda interação medicamentosa. Volta e meia eu chego com um paciente chega no consultório com uma lista de medicamentos da cardiologia e fala: meu cardiologista mandou perguntar se pode tomar esses aqui. Aí, efetivamente, a gente tem um conhecimento dessa questão do funcionamento do citocromo P450, dessas enzimas todas, a gente está sempre repassando aí para ver uma coisa como é que combina com a outra. Eu tive uma experiência acho que das pioneiras nos anos 90, de fazer um estudo com a fluvoxamina, acho que a própria Servier nos fez uma demanda de fazer um trabalho sobre o interesse do uso de antidepressivos da esquizofrenia. E a gente era um centro que usava muita clozapina, a gente misturou clozapina e fluvoxamina. E isso levou assim, a quadruplicar a dosagem sérica de clozapina. Os pacientes começaram a ter convulsão e a gente foi descobrir das primeiras interações medicamentosas, a gente publicou isso no American Journal em 96, eu acho, das primeiras interações medicamentosas do citocromo P450, mudando a bula tanto da clozapina quanto da fluvoxamina. Então, é muito importante a gente levar em consideração esses aspectos e a gente não vê que a psiquiatria de interconsulta esteja sendo tão solicitada para poder orientar nossos colegas e nos escutar dentro dessas escolhas terapêuticas
de pacientes que estão sendo internados com Covid, que estão em ala, porque quando eles vão para a UTI, obviamente essas medicações todas são suspensas, né? Mas o paciente que está em ala, que tem um aumento de ansiedade, né? E que tem um sofrimento respiratório, que às vezes está em uso de benzodiazepínico, benzodiazepínico de meia-vida longa, que está em uso de antipsicóticos mais sedativos, essas coisas precisam todas serem revistas, pacientes que fazem uso de lítio potencialmente nefrotóxico, hepatotóxico e que de repente tem complicações ali tromboembólicas que comprometem um pouco a função renal. Enfim, essas estratégias, a meu ver, é meu sentimento, porque os colegas intensivistas, internistas não têm me procurado especificamente para poder trocar essas figuras. Falar, olha, tem um paciente seu que usa antidepressivo há tanto tempo, o que a gente faz, né? O que a gente deve fazer, o que ele vai tomar, né? Então, acho que é botar a luz um pouco em cima disso. A gente tem uma gama super extensa de psicotrópicos que a gente pode lançar a mão hoje e que a gente tem situações muito específicas e delicadas para administrar, que a gente tem que sempre estar de olho aberto para pensar nelas. Era o meu ponto de vista. Muito obrigado, Pedro. O Barnetil é a sultaprida, um antipsicótico típico. Aham, exato. Muito bom, aliás. E uma coisa curiosa é que a clorpromazina também está sendo estudada como antiviral no Covid, instantâneo. A clorpromazina na verdade, é imipramina, o primeiro antidepressivo, é primo primeiro do primeiro antipsicótico, que é clorpromazina. É só colocar um cloro lá no dos 3 anéis e virou a imipramina, né? Então, vem com o mundo dá voltas. Daqui a pouco nós vamos todo mundo tomar clorpromazina e imipramina. Mas muito bom o debate, muito boa a discussão. Pena que o tempo urge, então nós vamos caminhar para o nosso encerramento. Lembrando, primeiro, do nosso congresso que se inicia amanhã, dias 3, 4 e 5, 10, 11 e 12 de setembro, a 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria, junto com o 9º Congresso Latino-Americano de Prevenção do Suicídio, a 13º Simpósio da ABC de Estimulação Magnética, o 3º Simpósio de Língua Portuguesa da Sociedade Marcet de Doenças Perinatais e o 2º Simpósio de Interconsulta da Associação Mineira de Psiquiatria. Programação, como eu já disse, riquíssima. Desconfio, eu sei de pouca, eu não sei muita coisa, mas desconfio de muita coisa, que vai ser o maior congresso de psiquiatria da América Latina em 2020, já que todos foram cancelados. Apesar do nosso congresso, na semana que vem, dia 9 de setembro, continuaremos com os nossos webinários. Da semana que vem vai fazer parte também da programação da nossa jornada. E semana que vem teremos temas mais amenos. O tema vai ser Psiquiatria e Arte. Nós teremos o Dr. Rodrigo Gui falando sobre Maura Lopes Cansado, Hospício é Deus, o Dr. Sérgio Ked falando sobre a Festa de Babette, a busca de si mesmo, e o Dr. Tiago Machado falando sobre Guimarães Rosa e as margens da loucura. Então, convido a todos a estarem conosco aqui de novo na próxima quarta-feira, mesmo bate-horário, às 19 horas. E amanhã se inicia nosso congresso, www.psiquiatriamg.com.br. Vamos encerrar, temos ainda um minutinho, passando de novo o vídeo da Constância para quem entrou atrasado no nosso webinar de hoje. Muito obrigado aos 3 colegas, Luiz Gustavo pela palestra, os debatedores Gislene e Pedro Colli pela excelente palestra, pelos excelentes debates. Eu, pelo menos, aprendi muito hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que nos assistiram. E fica a Constância conosco. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, um abraço. Alô, Jandira, como é que você tá? Voltando da caminhada? Que beleza, você tá caminhando todo dia, Jandira. Ei, quem te viu, quem te vê, hein, coisinha. Esses dias você tava com aqueles pensamentos de morrer e agora você tá tão melhor. Pô, então, minha filha, é pra isso que eu tô te ligando. Modo chamar você pra encaixar no movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, minha filha. Amarelo, pra prestar atenção, que é isso que nós precisamos fazer. Procurar ajuda, procurar um profissional da saúde, tentar livrar essa tristeza que nem você fez. Eu fico tão satisfeita de ver você assim melhor, Jandira.
E foi ajudando você que eu descobri que a gente pode ajudar muitas pessoas. O Setembro Amarelo é modo de prevenir coisinha. Do mesmo jeito que a gente previne uma cárie usando um fio dental, a gente pode prevenir o suicídio cuidando do fio mental da gente e das pessoas que estão perto de nós, uai. O fio mental da gente tem hora que embola, começa a vir umas ideias ruins, né? E para desembolar a gente precisa de ajuda. Tem que entender que suicídio é emergência. Tem que procurar um profissional de saúde, né, coisinha? Só que tem um rebu para falar desse assunto. O Setembro Amarelo é para quebrar esse rebu, Jandira. Para nós se ajudar e ajudar quem está precisando. E nós vai falar assim, ó. Quem previne, prevê. E quem prevê, não deixa acontecer. Vamos encaixar? Então tá, coisinha. Tchau.